Deus, quando nos faz, expressa um desejo. Expressa um desejo contido na eternidade. Quando Deus diz assim, façamos, Ele se mostra por dentro. Deus vem sido manifesto do lado de fora, né? Haja luz. Ele vem durante 5 dias, expressando o seu poder, aquilo que Paulo escreve em Romanos, né? Desde a divindade dele, quanto o seu eterno poder, claramente se percebe pelas coisas que foram criadas. Você consegue olhar para a criação com um olhar isento, você não tem como não chegar à conclusão de que existe alguém que fez isso, existe uma inteligência por trás, e de que é alguém muito poderoso, né? Mas às vezes nós estamos diante de um poder e a gente não conhece o caráter, então isso nos amedronta. E o caráter é uma realidade íntima, é uma realidade interior. E a primeira vez que Deus se mostra por dentro, Ele fala de um desejo. Ele apresenta uma vontade que por ser vontade em Deus, já é. Porque tudo aquilo que Ele deseja, que Ele quer, Ele faz. Porque Ele deseja e quer o bem, o bom, a bondade. Então não tem por que não ser. E Ele nos desejou, e Ele demonstrou esse desejo, dizendo: façamos a humanidade, façamos o homem. Só que Ele colocou um atributo, ou alguns atributos, nesse desejo, nessa humanidade, que são muito grandes, assim. A primeira expressão desse desejo é, se você tem ali uma interlocução, porque a impressão que se tem é que existe uma pericorese, uma ciranda da Trindade, tá o Pai, o Filho e o Espírito, né? A palavra ali é Elohim para Deus, Deus no coletivo, né? Deus, explicando no encontro de casais lá em casa, a ideia dessa unidade do cacho de uva, né? A palavra ali é Yahid e Errad, para unidade, né? Para um cacho é diferente do que uma uva, dá para entender? Um cacho só pode ser entendido naquela conexão ali indivisível. Se você pinica o cacho, você já não tem o cacho de uva, você tem várias uvinhas. E essa unidade que Deus nos dá com Ele, e para partilhar dessa ciranda entre o Pai, o Filho e o Espírito, onde a gente aparece ali ainda como um desejo em Deus. Vamos fazer o ser humano, vamos fazer o Paulo, vamos fazer o Roberto, vamos fazer o ser humano a nossa imagem. É como se tivesse uma interlocução ali. Como? Ele diz a nossa imagem. A nossa imagem é muito grande. É muito grande. A gente não tem noção do que isso significa. Você é o único ser, a única criatura que carrega na sua gênese um desejo expresso por parte do Criador, de expressá-lo enquanto imagem. Só que essa imagem, ela não pode ser desprovida de conteúdo. A grande crítica de Jesus é as imagens desprovidas de conteúdo. Então, o Senhor evoca a realidade de uma semelhança que passa por uma realidade de caráter. E Ele amplia ainda mais isso, dizendo:
governe. Expresse ele o governo, o meu governo. E este ser, então, se revela a partir dessa tríade, imagem, semelhança e reino, como um ser único. Porque Deus começa a dar o toque de que você e eu, de que a humanidade, seríamos então filhos e filhas de Deus. Porque é este ser que carrega esta tríade, que carrega a imagem, que carrega o caráter, que domina sobre tudo que é nosso, nós chamamos de filho. Se tem uma alegria para um pai, é alguém falar, nossa, mas é a sua cara esse menino. E o que você faz trabalhando na vida, se você é um pai de bem, é tentar dar ao filho um caráter bom. Você começa a ensiná-lo, a transferir a ele os seus valores. E não importa quanto dinheiro você tenha, no dia que você for partir, ou no dia que você se entender como não querendo mais governar aquilo, é na mão de um filho teu que você quer que essas coisas vão parar. Lembra-se de Abraão que diz assim para Deus, Deus, mas o que me adianta tanta bondade sua em direção a mim, se quem há de herdar a minha casa é Eliezer, o Damasceno, né? Não adianta nada, não vou deixar para um filho meu. Você e eu somos filhos, ou fomos criados para sermos filhos de Deus. Isso a fé cristã tem perdido, a igreja brasileira tem perdido, a igreja londrinense então nem se fala. Porque a ideia de filho é uma ideia desprovida de conteúdo. A gente papagaia que somos filhos de Deus, ou que você é um filho de Deus, mas a gente não tem relacionamento. É igual o filho que fica na parábola de Lucas capítulo 15, verso 11 em diante. É um filho que está até disposto a cumprir as regras, mas não tem intimidade, não se considera, não admite a ideia. E também não admite a ideia de um pai bom. A gente vê Deus, ou aprende a tratar Deus como um pai, mas desconfiamos o tempo inteiro de Deus. E um dos problemas está justamente nesta tríade que Deus nos dá. Nesta qualidade que Deus nos dá enquanto seres humanos. Porque fazer um ser a imagem dele, a semelhança dele, e com a possibilidade de governar como ele, ou a partir do seu reino, é só você pegar o capítulo 2 de Hebreus e dar uma paradinha ali que você vai entender que ele não está falando de Jesus, ele está falando de nós. Está falando de mim e de você. Mas quando você cria um ser assim, você também precisa dar a ele aquilo que fez com que este ser existisse. E a base da minha e da sua existência é um desejo. Que eu descrevi aqui a partir de Gênesis 1:26. Deus te desejou. Quando Deus se revela por dentro, Ele manifesta um desejo. Ele está dizendo, viu? Vamos fazer? Façamos. Desejo fala de vontade. Criar um ser que para fazer parte desta pericorese, desta ciranda da Trindade, que é relacional, eu esqueço o nome do rabino, mas eu vou
pesquisar de novo e vou lembrar o nome dele, mas ele tinha uma fala que expressava-se da seguinte forma: Deus é um, só não em número, só que não em número. Jesus vai dizer: eu e o Pai somos um. Trazer este ser para esta unidade relacional demanda então dar a este ser liberdade de vontade. Está dando para entender, não? Vontade, desejo. Quando Eva está diante da proposta da serpente, o texto vai dizer que vendo Eva que o fruto era agradável aos olhos, desejável para dar entendimento. Tem mais uma expressão? Agradável aos olhos, desejável para dar entendimento. Vamos ver esse texto? Gênesis capítulo 3. E boa para se comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, e boa para se comer. Tomou e comeu. Mas qual que era o desejo de Deus em relação à árvore do conhecimento do bem e do mal? Chuta aí, gente, pode chutar, a gente está em casa, a gente veio tomar um café junto. Que não comesse. Mas Deus não queria que não comesse porque Deus queria que aquela árvore durasse? Por que Deus queria que não comesse? Ajuda eu, gente, vamos. O Fabinho vai tirar nota 10 aqui hoje, hein? Vou ter que dar o chiclete aqui que eu ganhei ali do Luizinho, vou ter que dar para ele. Ele tem uma razão. Ele deseja que o homem não coma, porque aquilo tem um efeito. Você vai morrer. E o desejo de Deus, o desejo de um pai para um filho é que um filho morra? Não. O desejo de um pai para um filho é que um filho viva. Mas para eu não sacrificar a relação, eu preciso que o meu filho seja livre para expressar o seu desejo. E Eva toma, e Adão toma, e comem. Existe um desejo diferente do desejo ou da vontade de Deus. E Deus sabe de antemão e avisa de antemão as implicações de tal vontade, de tal desejo. Mas ainda assim, o ser humano, ouvindo uma outra proposta, de que talvez aquilo não fosse tão mal assim, de que talvez o caráter do pai deveria ser posto em suspensão, de que seria legal, bacana, conhecer o bem e o mal, não de uma forma relacional, mas de ser ele mesmo, o indivíduo, o aferidor do certo e do errado, transformando assim a unidade em divisão. Sem perceber esta estrutura, sem ter a condição de enxergar, de ver, porque todo o conhecimento, ou todo o poder, ou toda a força do ser humano estava posta na relação com Deus.
Quando você não tem poder algum, como Jesus vai dizer, o filho nada pode de si mesmo, mas você tem comunhão com o Todo-Poderoso, quanto poder você tem? Quando você não sabe nada, mas você tem comunhão com aquele que é onisciente, quanto você sabe? É que a nossa comunhão hoje é com o Google. A gente não sabe muita coisa, mas aí a gente comunga com o Google. A gente tecla lá e fica sabendo. Está dando para entender, meus amados? A estrutura que se você chegasse para Adão e dissesse assim, Adão, o que pode fazer aqui? Meu, aqui você pode fazer de tudo. De tudo. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore dos jardins, o quê? Comerás livremente. Mas ele excetuou aquela árvore ali, porque no dia que dela comer, a gente morre. Mas como é que você sabe disso? Ah, porque Deus falou, ou seja, o meu saber é relacional. Mas a proposta era, não. Pare de ter que se relacionar com Deus para saber das coisas. Seja você o sabidão. Seja você o entendido. Seja você aquele que define o que é certo e o que é errado. E os outros que se adequem a você. Universalize o seu ponto de vista. Faça com que a sua vontade aconteça. E aqui, nós precisamos pensar nesta manhã, quando eu buscava do Senhor uma palavra para tratar nessa manhã, a palavra que veio é essa: vontade, vontade. Vamos para isso, ler um texto base, que está lá em Romanos, capítulo 12, a partir do verso 1. A palavra de Deus diz assim, Paulo escrevendo aos Romanos: rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Não é transformar a sua realidade, é ser transformado, é transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Santo Espírito, essa é a tua palavra, em nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos aos teus cuidados para que o Senhor nos sare, nos salve, nos cure, nos exorte, nos abra o entendimento por meio da tua palavra, gere vida em nós. Amém. Paulo aparece aqui no seu texto como um rogo, como um grito da alma. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vocês apresenteis os vossos corpos, a vossa biologia, o vosso instinto, os vossos braços, as vossas pernas, como um sacrifício, como uma entrega não morta, não é um sacrifício morto. Paulo está se contrapondo à ideia de até então, do sacrifício morto. Ele está falando, não, Jesus morreu, ressuscitou, eu estou dizendo para vocês, eu rogo para que vocês se entreguem a partir da vida de vocês, como um sacrifício, como alguém que está ali aludindo à estrutura lá de Abraão, no capítulo 22 do Gênesis,
onde ele leva o filho e o filho se entrega. Eu fico imaginando quanta coisa deve ter passado pela cabeça de Isaac. A ideia trazida no temor e tremor aponta para várias possibilidades que o Kierkegaard traz como vivência desse momento. Mas, para além de tudo, existe uma entrega que não é tão simples. Você começa a discernir, a sondar o momento, tá bom, o menino fala, pai, está aqui o fogo, está aqui a madeira, mas cadê o sacrifício? Ele começa a discernir, a entender que alguma coisa está estranha, alguma coisa não está bacana. Mas ele vai ter que deitar naquele lugar. Ele vai ter que não se espernear, não tem anestesia. Ele tem força. A gente acha que Isaac tem 5 anos de idade. Não. Ele já é um jovem. Essa é uma entrega relutante. Jesus expressou a mesma circunstância. Ele diz assim, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, sem que eu beba. Ele diz, eu tenho uma vontade diferente da vontade do Pai. Qual que é a minha vontade? A minha vontade é não beber o cálice que Ele me dá a beber. Não é algo fixo, é que suco. Vamos fazer a vontade de Deus, vamos fazer a vontade. Por que não? Porque nós não vemos, porque nós não sabemos e porque nós não podemos. De tal forma que apresentar aquilo que concretiza o comportamento. Quando você ama alguém, os seus braços manifestam isso de que forma? Abraço. Quando você tem raiva de alguém, os seus braços manifestam isso de que forma? Dando soco. O corpo é essa realidade que materializa um desejo, uma vontade. É isso que torna real algo que é subjetivo interno, transforma isso em realidade. Então, Paulo está dizendo assim, gente, rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresentais os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável diante de Deus, que é, no fim das contas, aquilo que legitima o culto, que é o vosso culto racional, é aquilo que você tem consciência. Eu não estou entendendo o processo, eu não estou gostando muito da situação, mas eu quero me entregar a Deus. Eu quero confiar em Deus, Ele é bom. E aí ele vai dizer, para que isso aconteça, você precisa não se conformar com este mundo, ou com este século, ou com este aeon. Não vos conformeis com este mundo. E ele não está falando de você se tornar redondo, ele está dizendo assim, que você não pode abrigar no seu peito aquilo que lhe faz enquanto ideia, aquilo que lhe faz enquanto caráter, aquilo que você é enquanto valores. Não tome a forma do mundo, do aeon, do jeito do mundo, pensar, valorizar, ser, porque o mundo está dizendo o seguinte, você é Deus, o mundo está replicando
O mundo está replicando o Éden, ele está dizendo assim: seja você o cara, as pessoas te escutem, você sabe o que é certo, todo mundo tem que te ouvir, você tem que ser ouvido e obedecido por todos, porque você tem a condição de dizer se algo é certo ou se algo é errado em você, porque você é Deus. Seja você o Deus da sua história, seja você o Deus. Eu estava conversando com uma pessoa, e ela fazendo um doutorado fora do país. Ele estava com uma moça, se eu não me engano, sueca, austríaca, um negócio assim. E ele tinha que apresentar aquilo, e ele ficou a noite inteira estudando aquilo sem dormir. E pela manhã ele encontrou-se com ela, e ela perguntou: e aí, como é que você está? Ele falou assim: não, estou nos cascos. Passei a noite inteira aqui estudando, vamos lá, vamos, e se Deus quiser vai dar tudo certo. E aí ela excomungou ele, falou: se Deus quiser, que Deus? Se você quiser vai dar tudo certo. Você quem fez, você quem estudou. O simples fato de usar aquilo, talvez sem a profundidade até do que aquilo que significa, mas gerou nela a ideia de que aquilo era um atraso, de que aquilo era para idiotas, para imbecis, para burros, de que é Ele. E o mundo está o tempo inteiro semeando isso em minha e em sua mente. A ideia de que você é a pessoa que tem o poder de realizar e de fazer as coisas. Mas a gente esbarra no fato puro e simples, se usássemos uma lógica simplória, de que eu estou diante de quase 8 bilhões de pessoas que carregam dentro de si o mesmo vírus. O vírus de que são deuses, que precisam ser respeitados, ouvidos, acatados, que sabem o que é o certo e o que é errado para si mesmo, e que o outro precisa se adequar a mim nesse processo. E você não precisa ir muito longe, você não precisa ir para os 8 bilhões. Às vezes isso se dá nas amizades, às vezes isso se dá no casamento, às vezes isso se dá nos encontros. Um acha que é de um jeito, outro acha que é do outro. E daí o que sobra no meio? A divisão. Sobra no meio a mágoa, sobra no meio a guerra. Ou você consegue acachapar o outro e impor a sua vontade, e se torna o demônio. Ou você, quando tem equivalências de força, transforma a vida numa guerra. Ou você é acachapado por uma outra vontade além da sua. O que sobra disso tudo? Sobra a morte mesmo. Não vos conformeis com esse século, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. Se você quiser experimentar a bondade, a vontade de Deus, melhor dizendo, como boa, perfeita e agradável, porque ela muitas vezes não nos parece isso. Você olha para a vontade de Deus e a vontade de Deus não lhe parece tão boa. Você olha para a vontade de Deus e ela não lhe parece tão agradável. Você olha para a vontade de Deus e ela não lhe soa tão perfeita assim. Por quê? Porque precisa haver na minha mente uma renovação, uma maneira de medir e de avaliar as coisas totalmente distintas. Ninguém que olha para a cruz vê naquilo algo bom.
Falta a cruz no cristianismo de hoje em dia. A essência da fé cristã, do Deus crucificado, como o Moltmann vai trabalhar tão bem no seu livro, não passa nem perto da maioria das nossas comunidades hoje em dia. Porque ali é uma inversão de valores. Eu preciso ser renovado no meu entendimento. Eu não posso deixar que coloque uma forma na minha cabeça e que os valores do mundo, ainda que bons, passem a ser os meus valores. Eu preciso da loucura. É este o vírus que eu sugiro que você contraia. Na procura pela cura da loucura, quem tiver a cabeça dura vai morrer na praia. Djavan. A única coisa que fazia com que Jesus se permitisse a cruz era um conhecimento de um caráter. Porque ele avaliava aquilo como eu e você avaliamos. Porque senão, ele não teria as crises que teve. Como uma delas eu citei aqui, a no Getsemane. Ele chama um povo para orar por ele. Já pensou Jesus dizendo assim, vem orar por mim? Ele chama alguns discípulos e fala, cara, me ajude aqui em oração, porque minha alma está angustiada. E a oração dele é 3 vezes a mesma. Pai, afaste de mim esse cálice sem que eu beba. Contudo, seja feito o quê? A tua vontade, e não a minha. Ou quando os gregos apareceram para dar a ele uma outra oportunidade de viver a vida. Vamos viver lá, na Grécia, no meio das mentes mais iluminadas desse planeta, mais abertas, não tão mesquinhas e tacanhas como essa estrutura religiosa em que você está aí inserido. Lá você vai viver bem, lá nós vamos cuidar de você, lá você vai nos ensinar. E aí ele se angustia e diz assim, mas o que eu vou dizer? Pai, me livra dessa hora. Mas foi exatamente para esta hora que eu vim. E angustiou-se profundamente, diz o texto. Vontade. Vontade. Como que eu descubro que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável? Para que isso de alguma forma seja possível, a minha mente tem que sofrer a inversão que a cruz carrega. Do Deus crucificado. Porque senão é mais do mesmo. Vou te dizer com toda a simplicidade do coração, é mais do mesmo. É mais do mesmo. É mundo. Pode falar de usar a Bíblia, pode cantar, pode fazer o que for. É mundo. É valor do mundo, é sabedoria do mundo, é forma do mundo. A cruz é isso que imprime em nós a realidade de abrir mão da nossa própria vontade e entregá-la a Deus, sabendo que Deus é aquele que tem a condição de ver, de poder, e Ele me ama. E uma vez que Ele me ama, eu preciso estar seguro nessa estrutura. Eu preciso me entender como alguém que de alguma forma sabe o que eu não sei, conhece o que eu não conheço, pode o que eu não posso, e o seu caráter é favorável a mim. Quando a gente vai lá para Tiago, capítulo 4, o verso 1 diz assim, Tiago, capítulo 4, verso 1, de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão, dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais, que é vontade sendo levada ao extremo, e nada tendes. Matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras.
Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal. Pedis para esbanjar segundo os vossos próprios prazeres. É isso que causa guerra no nosso meio. É isso que causa a nossa guerra com Deus. Não há rendição. Não há submissão. Não há assim, Deus, o meu coração, ele parece uma fábrica de desejos. O meu, estou falando do meu, Alexandre. Eu tenho sonhos, sonhos que não cabem dentro de mim. Eu tenho vontades, vontades que não cabem dentro de mim. E eu já me vi muitas vezes no Val de Jaboque, lutando com Deus noites e noites inteiras, como Jacó, achando que o que eu preciso para a minha vida é convencer Deus a fazer o que eu quero, de que Deus vai ser um Deus legal se Ele fizer o que eu quero, a minha vontade, porque eu avaliei a minha vontade e não existe nenhuma outra melhor vontade do que a minha. E aos poucos, o Senhor vem me quebrantando, vem como fez com Jacó, me deixando claudicante, manco e vitorioso. É um paradoxo. Quando eu saio daquela guerra convencido de que Deus sabe o que é melhor para mim, de que Deus é bom, e a sua vontade e a sua bondade dura para sempre, e a sua vontade também é boa, é perfeita, é agradável. Quando o Senhor vai nos ensinar a orar lá em Mateus 6, no verso 9 ele diz assim: venha o teu reino. E o que mais? Seja feita a tua vontade. Assim na terra, aqui na terra, do mesmo jeito que é assim no céu. Por quê? Por que eu preciso orar para isso? Por que eu preciso orar para que Deus faça a vontade dEle? Tudo que acontece não é vontade de Deus? Não! Não é. As guerras que nós temos dentro de nós, elas vêm por causa dos nossos desejos e das nossas vontades que não são feitas, ou que são feitas. Quando o ladrão te assalta, não é vontade de Deus, é vontade do ladrão. Quando você tira o significado de alguém da sua vida, fulano morreu para mim, não é vontade de Deus, é vontade sua mesmo. A vontade de Deus expressa que você ame o seu inimigo, é que você ore por ele, não é que você o mate. Seja feita a tua vontade. Eu tenho muitas vontades, mas eu não posso ser preso por elas. 2 Timóteo, capítulo 2, eu vou ler a partir do 24. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir e paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Toda vontade que só me beneficia, toda vontade que rompe a relação, toda vontade que eu preciso fazer, porque se eu não fizer, se não for do meu jeito, eu surto. Isso é uma cadeia
Isso é uma prisão. E isso é diabólico. Isso é a essência do Éden. Vontade, estamos falando de vontade. Você tem vontades? Pois é. As nossas vontades podem ser prisões, cadeias, podem ser falando para os casais e abrindo a alma lá para os casais, eu falei do meu primeiro ano de casamento, né? Onde havia uma estrutura ideal para mim, uma vontade ideal do que seria no casamento, né? Na questão sexual. E havia então uma diferença de libido entre eu e a Lili. E aí eu pegava textos bíblicos e fazia a minha esposa ler, dizendo assim, ó, está escrito aqui, o homem não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas quem tem é a mulher. Também a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas quem tem é o marido. Aí eu pegava o texto e dizia assim, ó, está escrito aqui, ó, não vos defraudeis um ao outro, a não ser por consentimento mútuo. Depois, ajuntai-vos novamente. Eu focava no ajuntai-vos novamente. E aí um dia, caçando esse tipo de coisa, eu fui parar em Efésios capítulo 5, e o texto dizia assim, vós maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. E aí o Espírito Santo pergunta no meu coração assim, viu? Você está amando a sua esposa e dando a sua vida por ela? Ou você está sorvendo a vida dela para você? Enfiando Bíblia na cara dela, gerando só culpa nela? E eu fiquei imaginando quantas vezes eu devia chegar em casa e ser terrível para minha esposa chegar em casa. Quantas vezes nós namoramos, talvez, sem que ela de fato estivesse ali. E aí quando o Senhor mostrou isso, eu fiz uma oração, eu falei, Senhor, eu quero ser livre para namorar a minha esposa todos os dias da minha vida, como eu quero ser livre para nunca mais namorar, se for necessário. Venha a mim o teu reino, seja feita a tua vontade. Estou dando um exemplo aqui corriqueiro. Muitas pessoas passam por esse tipo de situação. E aí era só uma questão de anticoncepcional barato, que quando mudou, equilibrou as coisas e as coisas ficaram melhores. Vontade tem que ser imposta, tem que ser do meu jeito. Rompe a relação, desrespeita o outro, se absolutiza, se torna Deus, se torna uma cadeia, uma escravidão. Eu tenho uma vontade, por exemplo, eu tenho uma vontade de viajar o mundo inteiro. Boa essa vontade, né? Na verdade, se eu fosse fazer minha vontade, talvez hoje eu não estivesse em Londrina. Talvez hoje eu estaria em outro país. Mas eu percebo no Senhor que a vontade dele é outra para o momento. E como você entende isso daí? Como frustração? Não, com a convicção de que vai vir algo bom disso, porque Deus é bom, porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Uma vez, uma família estava indo na direção de Foz do Iguaçu, e aí alguém disse assim, viu, vamos pegar não sei por onde, não sei, tem uma outra via de jeito de ir para Foz do Iguaçu, que lá não tem tanto pedágio, e não sei o que lá, e deu algumas razões. E aí foram, e se envolveram num acidente. Percebam, eu avalio, eu manifesto uma vontade, uma ideia,
mas eu não tenho condições de saber nada sobre o caminho que eu tomo. Quem sabe é Ele, se aquilo vai ser bom ou ruim. E pode ter certeza, Ele torce por você. Ele pensa no seu bem. Ele quer fazer o seu bem. Porque é o jeito dele ser. De tal forma que, por mais intensa que sejam os seus desejos e por mais adequado que pareçam as suas vontades, faça o que o Salmo 37, 4 e 5 vai falar. A palavra de Deus diz assim: agrada-te do Senhor. Agradar-se de alguém é o quê? Eu não me agrado do que ele tem, eu não agrado-me do que ele pode, eu agrado dele. Fala de relação. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega, no 5, o teu caminho. Aquilo que você... Aquilo que você acha e entende como melhor para você. Entrega a tua vontade, a curva que você quer fazer, a esquina que você quer virar, a direção que você quer tomar. Você quer viajar o mundo inteiro? Entrega o teu caminho ao Senhor. Porque às vezes, isso que você quer nada mais é do que o seu mal. Você não sabe. Isso que você deseja, precisa que venha sobre ele o reino de Deus, o governo de Deus. Porque é justamente isto que pode ser a sua ruína. E a sua obstinação em fazer a sua vontade te coloca num risco indizível. Eu conheci uma pessoa, já contei essa história aqui, que ela ganhou na Mega Sena 2 vezes. Na época, acho que foi algo em torno de 14 milhões de reais, 12 milhões de reais, um negócio assim. E eu acompanhei a vida dessa pessoa e vi como aquilo foi mal para ela. A última vez que eu a encontrei, ela estava trabalhando num posto de gasolina. Nada que seja ruim nesse sentido. Mas não é algo que nós esperamos de alguém que tem 12, 14 milhões na mão, né? A gente acha que isso jamais vai acontecer na vida de alguém que experimenta esse tipo de vontade. Sua família acabou, ele se separou da mulher, os filhos se separaram. Talvez agora seja o melhor momento da vida dele, aquilo que a gente chama de ruim. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como o sol do meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus desejos, os seus maus desígnios, as suas vontades, aquilo que pensa ser e não o que é certo, o que é errado. Então, amados, se eu pudesse compartilhar algo com vocês nessa manhã, a suma do que eu gostaria de dizer é esta: eu sei que você tem vontades, mas nós, como filhos e filhas de Deus, somos chamados a ver em Jesus o que nós somos.
E Jesus é aquele que tinha vontades, que tinha desejos, diferente dos desejos do Pai, mas que desejava com o Pai e esperava que o governo do Pai alinhasse os seus desejos com aquilo que é de fato bom, perfeito e que de fato gera agradabilidade. Que as guerras no nosso coração cessem. Às vezes eu planejo o dia de um jeito e o dia acontece de outro. Que eu, ao compartilhar o meu dia com Deus, entenda que ali está se expressando uma vontade para além da minha. E uma vontade que me coloca numa dimensão de relação, de comunhão. E que vai gerar, ainda que eu não entenda naquele momento, algo bom, perfeito e agradável. Ninguém considera a cruz algo bom, perfeito e agradável, porque ninguém sabia da ressurreição, ninguém sabia da glorificação, ninguém sabia da assunção de Jesus. Às vezes nós não consideramos aquele acontecimento e aquele fato, a nossa vontade quebrantada, como algo bom, perfeito e agradável, porque a gente não sabe o que Deus está preparando depois, se de fato a nossa vida está nele, se de fato a nossa vida está em comunhão com Ele, se de fato a oração do Pai Nosso faz sentido para nós. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, aqui na terra, do mesmo jeito que ela é feita aí no céu, na minha vida. Nós vivemos um evangelho onde a fé deve ser usada para que Deus faça a minha vontade. Mas a fé serve para que nós nos submetamos à vontade de Deus e não encontremos nisso prejuízo. Para que a gente desenvolva confiança no caráter de um Deus que é bom, que é misericordioso, que é perfeito e que tem interesse genuíno na minha e na sua vida. A fé serve não para que você manipule Deus através do seu jejum, da sua campanha de oração, do seu subir no monte, a fazer o que você designou como perfeito para a sua vida. A fé serve para que quando a sua vontade não acontecer, você entender e colocar a sua vida nas mãos de Deus, de tal forma que Ele é quem reina, é Ele quem governa, de que a minha única possibilidade é escolher o bem possível para o momento, a partir da luz que eu tenho, em qualquer coisa que eu venha fazer. Qual que é o bem possível, o que tem relação com a bondade, aonde isso vai dar? Não sei, mas eu sei que o que eu posso fazer é isto. Isso aqui tem relação com o bem, com a bondade. Isso aqui eu compartilho com Deus. Senhor, isso aqui é o meu desejo. Eu sei que o Senhor também tem desejos, porque o Senhor me criou à sua semelhança. Mas, Pai, entre o meu e o seu, seja o seu. E se o meu coadunar com o teu, louvado seja. Mas eu quero dizer ao Senhor, eu quero me relacionar contigo de tal forma que eu lhe conheça, de tal forma que eu confie, de tal forma que esta relação me seja prazerosa, que o meu prazer esteja no Senhor, que eu me agrade de ti. E daí, quando o Senhor satisfazer porventura os desejos do meu coração, eles não sejam maiores do que a nossa relação. Porque, amados, nós perdemos de vista que Deus nos criou para a comunhão do seu Filho, para o relacionamento com Ele e uns com os outros. Qual é o seu desejo? Quem é maior? O seu desejo ou o desejo de Deus? Você pode realizar muitos desejos seus, que não tem nada a ver com Deus, mas saiba que para isso, você necessariamente vai precisar
de quebrantar vários outros desejos de várias outras pessoas. E para isso, você muito provavelmente vai ter que romper com a imagem e com a semelhança de Deus. Isso vai fazer com que você se dilua. Isso vai fazer com que você não esteja no telos da sua criação, que é expressar a imagem e a semelhança de Deus. Ok? Pai querido, estão aqui os meus irmãos, estamos todos aqui, eu. Pai, nosso coração tem muitas vontades, muitos desejos, nós temos muitas certezas, nós já configuramos um mundo ideal para nós, um marido ideal, uma mãe ideal, um filho ideal, um emprego ideal, um país ideal. E aí, quando as coisas não vão acontecendo do jeito que a gente quer, ou a gente se empenha mais e usa de mais poder e violência na direção de fazer aquilo se tornar o que a gente quer, ou a gente se frustra, Senhor, no sentido de se amargurar, de ficar chateado, com raiva. Mas, Senhor, em nome de Jesus, que todas as nossas vontades, os desejos dos nossos corações, que já é dom da Tua graça, simples possibilidade de escolha, de ter vontade, é fruto da Tua graça, pela qual nós devemos e precisamos, se formos coerentes, Senhor, lhe agradecer. Mas, Pai, em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós e dá-nos a alegria de andar com o Senhor, e guiar andando com o Senhor, desenvolver relacionamento com o Senhor, e em desenvolver relacionamento com o Senhor, confiar a partir daquilo que nós conhecemos de Ti, no Teu caráter expresso em Jesus, a ponto de oferecer a nossa vida como um sacrifício vivo e de experimentar, portanto, qual seja a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Mas para isso muita coisa tem que mudar na nossa cabeça, muitas ideias, muitos valores. A gente tem que ver a partir da loucura do Teu Evangelho, de um Deus que desce. Isso não nos parece algo bom, mas se o Senhor assim não tivesse feito, nós estaríamos todos perdidos, sem telos, sem vontade, mas antes fazendo a vontade daquele que quer a nossa morte, daquele que quer a nossa tristeza, a nossa infelicidade, que é o inimigo das nossas almas. Mas, Pai, que em cada dia ao amanhecer a gente aprenda a compartilhar com o Senhor a nossa história e dizer: Senhor, estes são os meus desejos, mas para além deles está o Teu. Seja feita a Tua vontade aqui na terra, e dá-me só a graça de andar com o Senhor e de confiar no Senhor. Faz isso na nossa vida, na nossa comunidade, nas famílias desta comunidade, em nome de Jesus. Amém.